É uma alegria tê-los por aqui, viu? Hoje nós estaremos dando sequência a um tema. Nós estamos hoje na parte 5 e pelo menos dentro aqui do meu bloquinho aqui de anotações, eu já estou na minha última folha, que apresentam basicamente aqui 3 questões, que é o que eu pretendo conversar hoje. E assim farei com a graça de Deus. Eu quero já, inclusive, cumprimentar aquele que já foi o primeiro a entrar aqui na sala, meu querido amigo José. Meu amigo, uma boa noite, muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia, sempre que pode aqui, acompanhando os trabalhos na rede social, viu? Um abração para você. Juntamente com ele também acabou de entrar aqui o meu amigo Guto. Fala, querido Guto, uma boa noite, meu mano querido. Na sequência, a Malvina Albuquerque também, uma boa noite, querida. Sempre que pode, presente aqui nas lives. Que maravilha, uma boa noite, meus amigos. E eu creio que na sequência aqui da nossa conversa estarão entrando outras pessoas aqui para poder interagir com a gente. Bem, tomando aqui como ponto de partida, eu quero iniciar aqui refletindo sobre 3 questões e que aí, meu amigo Guto, eu creio que vai ser basicamente as divisões, obviamente caso não haja nenhum comentário ou pergunta ou questão adicional pelos que estarão aqui interagindo online e que aí eu vou fazer questão de dar uma atenção e responder aqui, o que pode criar mais uma sessão para recorte. Mas vamos lá. Eu vou começar então já otimizando da melhor maneira possível o tempo dos que aqui já estão. A primeira questão que eu tomei lá do tal vídeo no TikTok que viralizou e até agora lá está rendendo uma série de comentários, mas eu ainda me senti inspirado apenas nesses que até então a gente veio conversando nessas 4 lives anteriores, somando com essa que vai ser a 5ª, sob esse mesmo tema. E essa primeira questão, ela diz o seguinte: quem trai uma vez, trai outras? Eu creio que essa pergunta ela pode ser respondida sob 2 direções. A primeira delas, eu responderia que sim, versando pela direção daquilo que se criou até um adágio popular que diz: trair e coçar é só começar. E isso pela razão do fato da traição deflagrar um processo psíquico na subjetividade do sujeito que favorece um elemento de compulsão ou de paixão. Isso porque traição, vamos pensar assim, em tese, ela se trata de uma violação de termos estabelecidos entre os envolvidos. Isso feito de modo espontâneo e consciente, né? Somado com o código moral, comportamental que a pessoa já carregue nela mesma, a partir do momento que a pessoa passa ao ato de uma traição, ela comete uma violação contra esse limite, contra esse compromisso estabelecido por ela. E isso causa reverberações na psique, dentre elas o fato de que tudo aquilo que é realizado na forma de uma
violação, de uma transgressão, isso em si carrega o potencial de uma amplificação do desejo. De uma amplificação do desejo. Tanto quanto tudo aquilo que opera como uma violação, inevitavelmente deflagra, sutil ou escrachadamente, a reação da culpa. Portanto, esses processos deflagrados na psique, dependendo do modo como a mentalidade do sujeito é estruturado, quando ele trai, então é deflagrado níveis distorcidos e amplificados de prazer, de satisfação, ao mesmo tempo que pela culpa, né, gera-se um nível de tensão e de desconforto que acaba dando ensejo para que aquele prazer que foi primeiramente vivido na traição passe a funcionar como um ansiolítico para satisfazer e amenizar a tensão provocada pela culpa. E aí começa a gerar um ciclo vicioso, onde o sujeito trai para se aliviar, ao mesmo tempo que naquilo em que trai, ele mesmo fabrica a culpa, que produzirá a tensão, esticando o tapete vermelho para a necessidade de uma nova traição. E a essa tensão gerada pela culpa, acaba se criando uma convergência de outros elementos e de outros estresses e tensões, como, por exemplo, desentendimentos existentes entre casais, frustrações do sujeito na relação, ou o fato do sujeito ainda não se autoconhecer e não ter provado determinadas sensações, e pelo modo como a paixão é deflagrada de maneira intensa pela via da traição, ele fica confuso pelo fato de não ter sentido algo igual, pelo menos na relação autêntica e verdadeira com a esposa ou com o marido. E então ele entra numa certa confusão, na dúvida de se ele ama a esposa ou o marido ou não, porque como pela traição a violação tende a provocar uma amplificação do desejo e do sentimento, isso leva muitos marinheiros de primeira viagem no que tange a traição a uma confusão dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos. Inclusive, não é incomum a pessoa que trai a primeira vez acabar caindo no conto do vigário, relativo ao fato de achar que não ama mais o seu cônjuge e fazer uma cagada extraordinária, às vezes nem levando em conta o sentimento e a sensibilidade do cônjuge, mas baseado e autorizado pela intensidade da paixão que ele está sentindo pela outra pessoa com quem ele está traindo. Ele então acha que ele está sendo autêntico e tomando a decisão certa, só que nesses casos é fatídico observar como que aquilo que começa com uma intensidade abruptamente some do nada abruptamente também. Principalmente se acontece nesse contexto que nós estamos conversando, de ser um lapso de embaralhamento. Isso na maioria das vezes acontece com o homem. Geralmente a mulher ela não costuma patinar, até porque as razões que levam uma mulher a se apaixonar por uma outra pessoa, a conjuntura psicológica e afetiva já vai por um caminho diferente, no geral. Mas no caso, geralmente, dos homens, né, então
o camarada vive para de repente se ver do nada esvaziado daquela paixão, para depois retornar com o rabinho entre as pernas, se humilhando e pedindo perdão pela cagada que fez. E aí ele é questionado e encurralado na parede para explicar o porquê que ele fez o que fez, e ele vai dizer que não sabe. Porque, na verdade, ele foi sacaneado pelo próprio inconsciente. Ele foi vítima de uma pegadinha dele mesmo. E por ele não ter se conhecido, ele se permitiu pular uma cerca que gerou dentro dele implicações que num primeiro momento ele tinha certeza de que ele estava no controle da coisa. Mas depois de um passar do tempo, ele percebeu que, na verdade, ele estava sendo marionetizado pela coisa. E essa coisa somos nós, são os nossos próprios pontos cegos, são os nossos próprios sentimentos e desejos, que quando a gente ainda não aprendeu a discriminar aquilo que, embora a gente não possa evitar de sentir, a gente não deve alimentar, o sujeito vai dando ibope para tudo quanto é frisson que vai aparecendo dentro dele. Alguns, inclusive, batem com o carro na rua porque não conseguem sequer ignorar um estímulo de uma bunda andante do lado de fora. E aí, batendo o olho, não conseguindo desviar, já dá com a cara, com o carro num poste, né? Então, vai sendo pela via da experiência, né, que a gente vai aprendendo a ignorar certos estímulos, a não dar ibope para certos pensamentos e sentimentos, entendendo que se não podemos evitar de sentir, o caminho então é não alimentá-los, né? Mas isso são coisas que, em geral, a gente vai aprendendo lá na frente. Portanto, ainda aqui apenas desdobrando esse primeiro aspecto da nossa resposta a essa primeira questão, trair e coçar é só começar? Sim, nesse sentido, quem trai uma vez, trai outras, porque na medida em que ele comete uma violação referente a uma fronteira que ele mesmo traçou, isso então abre a porteira para a deflagração de processos onde a pessoa começa a ter uma série de miragens e alucinações que colocam ela numa tremenda dificuldade de frear o processo dentro dela mesma. Porque se por um lado aquela transgressão deflagra a culpa e deixa ela mais tensa e mais insegura dentro da relação dela, por outro, a traição, pelo modo como ela deflagra um sentimento muito intenso, por ser algo realizado como transgressão, então existe essa distorção da amplificação da sensação envolvida. Isso cumpre uma função de ansiolítico no sujeito, onde ele passa a extravasar não só a tensão da culpa produzida pela própria ação dele, mas uma série de frustrações e estresses que ele tem no dia a dia e na relação oficial dele, né? Então gera-se um ciclo vicioso, que nesses casos, né, meus amigos, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Só uma separação para propiciar a essa pessoa um chacoalhamento existencial para ela acordar. Porque nesses casos, sobretudo quando a pessoa, seja homem ou mulher, acaba recaindo dentro desse script mental, quanto mais o parceiro ou a parceira dessa pessoa perdoar e permanecer,
ela não vai estar dando segunda chance ou uma oportunidade para o sujeito se arrepender. Nesse caso, não. Ela estará apenas retroalimentando a enfermidade do sujeito. Inclusive, alguns vão ficando tremendamente cínicos no decorrer do processo. E percebendo claramente ou subjetivamente intuindo a dependência emocional do outro, que embora se descabele e grite e faça desaforos e quebra barraco, mas não separa, mas não se desvencilha, então a pessoa depreendendo essa dependência emocional, tem alguns que ficam cínicos, porque inclusive até como é o caso de uma das questões que me foram enviadas e que eu estive respondendo recentemente, do sujeito ainda dizer para a mulher que a culpa era dela, que ficava procurando, que se ela não procurasse, ela não a iria achar. Esse é o nível de cinismo que a pessoa chega, retroalimentada pela dependência emocional de quem, embora reclame e se descabele, não separa. Não separa. Portanto, quando uma pessoa que trai entra nesse circuito de abraçar a traição como sendo uma modalidade de vida e uma forma de contrabalançar as suas próprias tensões, né? Nesse caso, quem trai uma vez, trai outras. E se essa distorção do caráter do sujeito for retroalimentada por uma falta de amor próprio e uma dependência emocional do outro, então fecha-se o circuito doentio, onde de uma certa forma, aí nesse caso já entra uma perversidade, o sujeito ele desenvolve um estranho prazer em fazer as coisas dessa forma. Para ele não teria graça sair com algumas pessoas não estando casado. Aí nós já estamos inclusive falando de traição como um fetiche. E acreditem, isso existe. Existe muita gente que trai como um fetiche porque a traição coloca o sujeito numa linha de deflagração de sensações que gera aquele temor, aquele medo de poder ser descoberto, aquela sensação, sabe, de tensão por estar numa zona de perigo. E aí tudo isso vai causando toda uma amplificação, inclusive no tesão, e ali vai sendo extravasada uma série de tensões e de frustrações do sujeito, de modo que o sujeito mais gosta e inclusive vive como um fetiche é a de estar casado e traindo a torto e direito, fazendo disso uma aventura. Alguns nem possuem a clareza objetiva de saber que é assim que eles são, porque tem alguns que por ignorância de si mesmos se fazem ou se tornam sonsos, né? Mas é assim que eles funcionam, é assim que eles vão funcionando. E aí, nesses casos, meus amigos e amigas, não tem outro jeito a não ser a separação. Agora vamos para o segundo aspecto que essa questão traz para a gente. Quem trai uma vez, trai outras? Não necessariamente. Tá? Quem, inclusive, estiver chegando agora, nós já falamos, já respondemos essa questão pelo seu primeiro aspecto, de que trair e coçar é só começar, e que em muitos casos quem trai uma vez trai novamente, sim. Mas agora eu quero abordar um segundo aspecto dessa mesma questão, onde quem trai uma vez trai outras, não necessariamente.
Isso porque, minha gente, no que se trata da alma humana, a gente nunca pode generalizar. Obviamente, pessoas que já passaram pela dor e já vivenciaram o dilaceramento de uma traição, preferem trabalhar com o critério de avaliação de que quem trai uma vez vai trair sempre. E quanto a esses, sinceramente, eu nem recrimino. E por vezes nem sequer falo qualquer coisa acerca disso, porque no fundo enganado eles não estão. Sobretudo se são pessoas que já vivenciaram os transtornos decorrentes de uma traição. Mas, estrito senso, e trazendo aqui para a gente refletir, não seria honesto da nossa parte, sobretudo da minha, que trabalho observando esse fenômeno e essa dinâmica no meu dia a dia, e eu afirmar aqui peremptoriamente que em todos os casos, quem trai uma vez vai trair sempre. Não, não necessariamente. Eu, inclusive, posso falar para vocês a partir de mim mesmo. O meu primeiro casamento, ele foi um laboratório de muitas imaturidades para mim e creio até que para minha ex-esposa. E eu já traí e tive todas as reverberações e consequências em decorrência disso. Uma delas é o fato do meu primeiro casamento não ter dado certo. Só que chega um momento que é possível que aquilo dali receba uma reorquestração na maneira de ler e interpretar, num reajuste de sentimentos e sensações, e que justamente pelas consequências e pelos transtornos que foram vividos, o sujeito, pelo amadurecimento, desenvolve um saudável temor dessa linha fronteiriça, observando ele com sabedoria o caminho que seja bom. Não porque de modo a não mais trair pelo simples fato de ser algo errado, mas sobretudo porque é algo que não faz bem e no final das contas não carece. Portanto, então voltando aqui para o aspecto, existe o aspecto de que tem gente que trai e não trai outras vezes, mas isso nos remete para a seguinte pergunta: ok, Felipe, mas e quando que eu sei que alguém que traiu uma vez não vai trair outras? Tenho certeza de que você não vai gostar nem um pouco da resposta que eu vou dar. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Agora, o que eu, nesses casos, inclusive em pessoas que se encontram nesse impasse, ou seja, Felipe, eu fui traído, eu fui traída, estou dilacerada com um acontecimento, mas a gente tem uma história, a gente tem uma vivência, a gente tem bons momentos, foi a primeira vez que isso aconteceu, e agora a minha insegurança fica me empurrando a todo momento para a direção de desconfiar de que isso pode acontecer outra vez. Como eu posso confiar novamente? Como eu posso obter a garantia de que ele ou ela não fará novamente? Então, respondendo objetivamente, eu já digo peremptoriamente que essa garantia não existe. Mas eu quero, a princípio, refletir com você acerca de alguns parâmetros que eu creio que sejam válidos para a pessoa raciocinar dentro desse tipo de contexto. O primeiro deles é: toda pessoa que comete esse tipo de violação
justamente pelos processos que são deflagrados em função da traição no traidor, na pessoa que trai, essa pessoa ela precisa de consequências. Ela precisa sentir o peso do que ela fez. Eu digo isso porque existe muito cinismo, conforme eu estava até falando anteriormente, que é formado em função do fato de a pessoa que foi traída se ver tão massacrada pelo sentimento de rejeição que ela, e acreditem, em alguns casos, a pessoa abre um quadro de desespero que ela quer fazer de tudo para manter aquela relação, às vezes nem demonstrando o quanto que ela está ferida pela traição que ela recebeu do outro. Esses casos é quase que a receita para que essa traição volte a acontecer. Porque uma pessoa sem amor próprio, ela acaba retroalimentando os processos envolvidos naquilo que leva um sujeito psicologicamente a trair, seja um homem ou seja uma mulher. Portanto, uma pessoa que trai, o que eu costumo recomendar é, mesmo que você ame, mesmo que você encontre dentro de você uma disponibilidade para dar uma segunda chance, mesmo que o dilaceramento da dor sentida esteja sendo suplantado pela história e pelo significado total da relação que vocês tenham, não é recomendável que você simplesmente continue, faça vista grossa para o que aconteceu ou sequer trate esse tipo de